Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao nosso projeto Cafeteria, seguindo aí para o encerramento do nosso curso. E o objetivo dessa videoaula seria a gente focar na geração do token, né? Então a gente vai, através do nosso código, utilizar essa funcionalidade aqui do Spring para a gente gerar token e para realizar o controle de acesso, né? Ó. Então, para fazer isso, existe aqui uma dependência no POM, a gente pode acrescentar, chamada alt0, né? Ó. Então, se a gente pesquisar isso através dessa biblioteca aqui, ó, JSON Web Token, tem uma página chamada JWT, JSON Web Tokens, né? Ó. Essa página aqui, ó, JWT. Deixa eu até colocar lá nas referências bibliográficas. Acho que eu acabei, não lembro se eu coloquei. Acho que eu coloquei aqui, ó, Libraries. Vou colocar outra aqui. Salvar. E lá a gente tem aqui essas bibliotecas, né, para realizar a geração de tokens, né, tokens web, né. Então tem várias linguagens, a gente pode filtrar aqui, ó, no canto do Filter By, a gente coloca aqui Java. E aí a gente tem algumas bibliotecas que são bastante utilizadas, não? Então tem essa alt0 aqui, ó, por exemplo. E aí tem o repositório dela, se a gente clicar aqui, View Repo aqui embaixo, a gente vai ser redirecionado lá para a tela do repositório desse tipo de geração de token, né? Ó. Aí tem a documentação aqui, ó. E aí as dependências, né? Ó. Eu utilizei a dependência, estou utilizando essa dependência aqui, ó. Que é a 421, tá? E aqui mais para baixo tem como que a gente realiza aqui essa geração do token, não, o código. API de referência, como que a gente faz para criar o token, não. Então a gente pode até copiar isso aqui e utilizar, né? Então tá, eu vou seguir os slides para seguir o roteirinho aqui, senão eu vou acabar me perdendo que tem muita informação, né? Então a gente vai criar uma classe chamada Token Service. E dentro dessa classe, a gente vai utilizar aquele código daquele site, né? Ó. Então, o primeiro passo, né? A gente vai acrescentar no POM. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o POM. Ele vai abrir aqui o arquivo aqui para a gente fazer a gestão das nossas dependências, né? Ó. Tá um pouco lento aqui meu computador. Vamos ver se eu consigo abrir. Tá, deixa eu... Enquanto isso... Tá, ele gerou aqui. Só comentar que eu já disponibilizei esse código aqui. Está lá no GitHub, tá? Ó, semana 12. Na semana 12 tem lá o projeto final, tá? E aí, se vocês colocarem para executar, deixa eu só ver se o script. Eu acho que vocês vão precisar do script de banco de dados, mas esse script de banco de dados, se não me engano, está na semana 7 lá do Git também. Scripts café, não. Se vocês olharem aqui semana 7, scripts café, tá? Ó. Então, se vocês não têm, tem aqui a criação do banco de dados, né, cafeteria, da tabela café, dos valores aqui relacionados a café, né? Aí depois a gente, na semana, acho que foi na semana passada, a gente chegou a utilizar, criar uma tabela de usuário, né? Ó. Deixa eu ver se foi na semana 10. Acho que na semana 10, ó, criamos umas tabelas de usuários, utilizando o Flyway, né, para fazer a gestão aí dessas alterações que a gente faz no banco e tal. E aí eu cheguei a criar, vou abrir aqui uma SQL Workbench, Champ, né? Deixa eu abrir o Champ. Acho que eu tenho que startar aqui uma SQL, senão quando eu subir a aplicação ele vai dar problema. Deixa eu startar aqui meu Champ. Acho que eu vou parar aqui o antivírus.
Acho que ele deixa no computador muito lento. Vou startar aqui MySQL, vou abrir o SQL Workbench, MySQL Workbench, que é a ferramenta que eu utilizo para fazer consultas no banco, alterações, etc. Né? Acho que eu já cheguei a comentar isso, talvez. Tá. Temos aqui a nossa cafeteria já, né? Os scripts. Tá dando... Deixa eu ver se consigo sair desse bug aqui. Server status. Tá. Fechar aqui. Vai. Esquemas. Tá. Deixa eu dar um select no café. Vamos ver. Tá. Então tá, tem um script aqui, né? Ó. Tá. Eu acho que aquele script que tá no Git também tem uns updates lá, né? Ó, deixa eu ver. Na semana 7, será que tem? Acho que tem. Tem, certo. Beleza. Aí temos aqui a tabela usuários, né? Ó. Então eu cheguei a criar aqui, se eu selecionar aqui da tabela usuários, renatobdo@gmail.com e a senha 123456 e a gente criptografou, né? Aquele algoritmo de criptografia que a gente utilizou na aula passada. Deixa eu só relembrar qual era o algoritmo. Eu acho que era em D5. D5. Decrypt, deixa eu ver. Se era isso mesmo. Deixa eu só confirmar, mas eu acho que era. Eu vou pegar aqui a senha. Vamos ver, eu vou pegar essa senha aqui. Vamos ver. Acho que não era MD5 não. Pessoal, a senha era bcrypt. O algoritmo de criptografia era bcrypt, não? Se não me engano era isso, não? Então voltando lá para o nosso banco, 2A, OPA, tal. 678, se não me engano era terminação 78. Eu acredito que era isso. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver aqui. Encrypt, decrypt. Deixa eu ver aqui. Vou pegar a senha. Copiar. Não. Deixa eu só olhar aqui no arquivo de propriedades. Application. Vamos olhar novamente aqui no arquivo. Autenticação. Tá. Deixa eu pegar minha videoaula da semana passada. E a gente já visualiza aqui. YouTube. Seu canal. Spring Security. Olá pessoal, tudo bem? Eu cheguei a utilizar aqui um site. Deixa eu ver se eu coloquei o link. Deixa eu entrar no Moodle. Vou entrar no Moodle e vou verificar aqui esse algoritmo só para eu relembrar aqui. E aí passar para vocês certinho, tá?
Era isso mesmo, gente. Entrando aqui no Moodle, eu coloquei aqui, né, ó, link complementar, então é bcrypt. Então, esse algoritmo aí para essa forma de criptografia, né, para a gente gerar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bcrypt. Vamos ver o que ele vai gerar. E acho que é a mesma senha que está lá no Workbench, não é? OPA. Será que tá 1, 2, 3, 4, 5, 6? 4, 0, aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Vamos ver aqui se consigo. Ah, é isso mesmo, gente. Então, toda vez que eu vou gerando aqui, ó, ele vai alterando aqui, ó, a senha, né? Ó, mesmo se a senha for a mesma aqui, ó. Ele vai criptografando ela, tá? Mas foi esse algoritmo bcrypt que eu utilizei, tá? Na aula passada. Beleza, então, seguindo, então, o que que a gente vai fazer, né, hoje? Então, a gente vai acrescentar a dependência no POM, né? Ó, já abri aqui meu arquivo POM. Deixa eu ver onde está isso. Acho que deve estar aqui. Estava aqui, não, POM. Acrescentei essa dependência, né? O Alt 0. Nessa versão 4.2.1, certo? Beleza. Coloquei essa dependência. A gente vai fazer o quê? A gente vai ter que criar uma classe token service. Acho que já tem, na verdade não tem essa classe, token service. Bom, se não tiver, a gente vai ter que criar essa classe com essa notação de serviço, né? Ó, então, vai ser gerenciado aí pelo Spring, né? Ó. E aí, eu vou criar esse método chamado gerar token e eu vou passar eu vou receber como parâmetro o meu usuário, né? E através do meu usuário, eu vou utilizar esse algoritmo aqui, ó, HMAC256. Existem vários outros, né? Ó, se eu clicar aqui, ponto aqui, por exemplo, ele dá várias outras possibilidades. Eu utilizei esse aqui, esse HMAC256, porque ele recebe uma string, né? Ó, e é o que a gente vai fazer, né? Ele vai receber essa string, que a gente vai chamar de secret, né? Ó, e que vai, na verdade, vai ser a nossa senha, né? E aí, o que vai acontecer? A gente vai passar esse with issuer, que é o nome da nossa API, né? Ó, no caso, vem quando a gente utiliza lá o site, por exemplo, aquele site lá do Alt 0, ele coloca esse with issuer aqui, ó, com Alt 0, né? A gente pode colocar o nome da nossa API aqui. E aí eu alterei, né, esse trecho, né, ó, certo? Ele vai retornar esse jwt.create, né, ó. Deixei exatamente do jeito que estava aqui, eu só acrescentei então esse hmac para a gente passar uma string aqui, tá, ó, secret. E qual é essa string? De onde que ela vem, né, ó? Ela vem dessa anotação aqui, ó, value API security token secret, não? Que a gente configura na application properties, não? Então tem uma forma da gente colocar a nossa senha aqui nessa application properties através dessa propriedade api.security.token.secret. Só que normalmente quando a gente trabalha, né, em ambiente, quando a gente faz o deploy, né, a gente armazena as senhas no variáveis de ambiente, né? Então, como a gente está trabalhando local, a gente vai utilizar
essa senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, se ele não encontrar essa variável de ambiente, JWT_secret, que está entre chaves, aqui, cifrão, ele vai usar esse padrão que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, quando formos realizar deploy, se a gente fizer esse deploy, a gente precisa salvar essa variável de ambiente com a senha. Então, não é uma boa prática deixar a senha aqui direto, né? Não é visível aqui, né? Tá? Então, o que acontece? No token service aqui, ó, a gente atribui esse valor, que é da onde vai vir essa senha, né? Ó, que vai ser criptografada aqui, né? Ó, e aí, através dessa senha, a gente vai gerar um token. Certo? E aí, a gente precisa dizer aqui a qual usuário pertence esse token. Não, a gente pode utilizar esse método with_subject, que vai, aí a gente vai passar como parâmetro o usuário, o login desse usuário. A gente vai passar também a data de expiração desse token, com esse método with_expires_at, sign algorithm, e aí a gente vai lançar a exceção. Esse método aqui, ó, gerar token, usuários, a gente vai definir aqui, ó, na verdade, esse data de expiração a gente cria aqui, ó, aqui embaixo um método, né, ó, nessa mesma classe token service. E a gente define aqui, ó, 2 horas de expiração, né, e aí a gente utiliza 3 horas de defasagem em relação a Greenwich, né? E aí a gente coloca, a gente está utilizando o horário de Brasil, né? No Brasil, se não me engano é isso. E aí a gente adiciona 2 horas, certo? Então, deixa eu ver aqui, ó, fuso horário, não. Fuso horário no Brasil em relação ao meridiano de Greenwich, não. Então a gente está a menos 3 horas do fuso horário em relação ao meridiano de Greenwich, né? Por isso que a gente utiliza aquele menos 3 lá, tá? Beleza. E a gente define aqui, ó, vai adicionar 2 horas, certo? Então vai expirar em 2 horas o nosso token. Então por isso que a gente definiu aqui, ó, data de expiração, né? Ó. Certo? A gente passa esse algoritmo aqui, ó, no sign, né? Para ele criar esse token, não, JWT, Java Web Token, né? JSON, desculpa, JSON Web Token. É isso. JSON Web Token. Que é a página que a gente estava utilizando, né? Para geração de token. Certo? Beleza. Então tá, a gente define então, né, esse token. Geramos esse token, recebendo aqui o usuário, né? Deixa eu seguir aqui o roteiro. Então, essa é a ideia, né? Ó. Então, eu vou verificar aqui no Application Properties. Aqui, esse código eu peguei daquele site JSON Web Token, né? E a gente fez algumas alterações, por exemplo, utilizamos aqui esse algoritmo HMAC, que vai pegar essa senha, né, do Application Properties aqui, né? Secret. Data de validade do token. E aí, esse método está aqui, né, ó, na mesma classe aqui, token service, tá? Beleza, seguindo aqui então os slides, né, ó, vimos aqui ó, application.properties, né, ó, então o ideal é armazenar a senha em variável de ambiente, né, conforme eu tinha comentado. E aí a gente precisa fazer a injeção de dependência, né, inserir essa dependência naquela classe autenticação controller, né, ó. Então se a gente olhar aqui a autenticação controller, a gente vai inserir, né, injeção de dependência em token service, né, que foi a classe que a gente criou aqui, não, token service. E aí, se a gente fizer aqui a requisição, a gente vai receber o nosso token. Então, se eu entrar aqui no meu
Postman. Deixa eu só abrir o Postman aqui. Postman. Deixa eu pegar esse site aqui, ó. Postman mesmo. Postman. Essa parte de autenticação ela é um pouquinho mais complicada porque tem muito código, né? Então a gente tem que buscar aí no site, né? Em repositórios, código já quase pronto para incluir aí no nosso projeto, né? De aplicação. Da nossa aplicação, né? A gente tem que estudar bastante essa parte aí de autenticação. Certo. Então, deixa eu entrar aqui na minha API de teste. Na verdade, é a API da cafeteria. Cadê? Cafeteria. E aí, se eu fizer seguir o roteiro aqui do slide, não, eu tenho essa tela de login. Que a gente criou, se não me engano, acho que na aula passada, né? Autenticação controller, que vai ser mapeada para barra login. Certo? E aí, para a gente efetuar o login, a gente vai fazer o quê? Não, a gente vai fazer o post para essa tela de login, passando o nosso usuário e a senha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, se eu fizer isso, ó, se send, eu tenho que subir a aplicação primeiro, né? Senão não vai dar certo. Então, eu vou rodar ela. Ok. Subir a aplicação. Beleza. Vou tentar fazer de novo aí a requisição, vamos ver. Acho que ainda não deu tempo da aplicação subir. Vamos ver. Não deu. Tá subindo ainda. Tá dando forbidden, né? Provavelmente acho que a senha tá errada. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seja isso. Então a senha tava errada, né? Vou ter que digitar a senha correta aqui, ó. Usuário e senha, né? Foi a senha. Deixa eu ver aqui. Não é essa senha aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? É a senha que tá no banco de dados. É diferente. Então tá. Então a gente recebe esse token aqui, ó, dessa forma. Como que a gente recebeu esse token, né? Porque a gente configurou aqui na classe token autenticação controller. Então, na autenticação controller, a gente fez aqui, ó, efetuar login, né, ó, que vai passar aqui os dados de autenticação, né, do usuário. Então, a gente precisa criar aqui esses dados de autenticação como registro, né, ó, passando o login e a senha. Certo? Autenticação controller. Beleza. O que mais que a gente precisa fazer aqui, ó? E na hora de retornar essa resposta, a gente retorna aqui, ó, esse DTO, né, dados token JWT, dados token JWT, que é um token, basicamente, esse registro vai devolver o token, não. E aí a gente passa esse token como parâmetro, né, ó. Então a gente injeta, né, esse token aqui, ó, token services, né, e a gente pode utilizar esse método de gerar token. E a gente pode utilizar esse authentication que a gente define aqui em cima. Na verdade, esse authentication que a gente define aqui, não. Get principal aqui, ó. Que ele vai pegar o usuário, né, ó, o token, e vai gerar ele vai gerar esse token, não. Então ele converte isso aqui, ó, ele faz um casting para os usuários aqui, não. Se a gente olhar aqui os usuários, a gente tem aqui a gente tem o ID, né, o login e a senha. Então ele vai pegar lá
não me engano é o login, token service, autenticação controller, né? Ó. Então ele vai pegar e vai gerar o token, certo? Através desse gerar token, desse método aqui, ó, que a gente definiu no token services, né? Então, se a gente olhar de novo lá no token service, essa geração de token, né, ó, que foi o algoritmo que a gente utilizou lá do JSON Web Token, né, para gerar o token, certo? Beleza. Então, vamos voltar lá para autenticação controller. Então, token service, não, gerar token. Então, qual é o token que ele vai ter que gerar? Ele vai gerar esse token e aí ele vai retornar esse token como um dado do tipo dados token JWT, né, que ele recebe aqui como parâmetro esse token JWT. Então, se a gente entrar dados token, ele recebe essa string aqui, né? Beleza? Então, tá. Continuando aqui, não. Então, ele recebeu aqui DTO retornado no formato de JSON, né? Foi o que a gente fez aqui quando a gente fez o post para a tela de login. Se a gente digitar uma senha incorreta, ele vai mostrar o forbidden, né? Que então não autorizado, não. Então vamos digitar uma senha inválida aqui, ó. Ele vai dar forbidden, certo? Ele não vai gerar o token. Então a gente precisa passar o login e a senha correta, certo? Para ele conseguir gerar o token para a gente. É isso que a gente está fazendo aqui, não. A gente está enviando aqui os dados de autenticação através do post, né? Ó, que é o login e a senha, certo? Então os dados de autenticação, deixa eu entrar nos usuários aqui, dados de autenticação, login, a gente passa o login e a senha, certo? Através do post, método post, certo? E aí, vai ser gerado aqui, o Spring ele vai verificar aqui, vai construir, né, esse usuário, essa senha aqui, né, ó. E aí a gente consegue utilizar esse método para gerenciar a autenticação, né, ó, certo? Desse usuário e senha que foi passado. E a partir disso a gente consegue gerar um token, certo? Então deixa eu ver aqui como que eu pensei aqui na estrutura do código, não? Tá. DTO que é retornado em formato JSON. Beleza. Então tá. Então essa é a ideia. Então fizemos essa parte aí de autenticação, né? E aí a gente precisa fazer o que agora? Gerar o token, né? A gente tirou o token, né? Verificamos também quando o token gera uma senha inválida lá, ele já dá o forbidden, né? E aí, se a gente entrar nesse JWT aqui, ó, a gente pode pegar esse token que foi gerado. Tem nessa parte aqui, ó, debugger. A gente pode pegar o token, por exemplo, né? Ó, esse token aqui que é gerado. Deixa eu pegar aqui, vamos ver. Eu posso pegar esse token, né? Ó, entrar no JSON debugger. Se não me engano, é esse link, né? Ó, a gente pode colar aqui, ó. E aí, o que tem nesse token, né? Ó? Então vai ter aqui o cabeçalho, né? Ó? Ele vai decodificar isso, né? Ó? Então ele está utilizando o JSON Web Token, né? Ó? O algoritmo que a gente está utilizando, né? E aí o payload, né? Ó? Então nesse subject aqui, ó, vai ter o meu usuário, né? renatobdo@gmail.com, API cafeteria, né? Ó? E a data de expiração do token, né? Ó? Então aqui tá dia 17, né? De maio às 5h20. Então vai expirar às 5h20, horário padrão de Brasília, certo? Então é isso, né? Então esse primeiro trecho aqui corresponde a esse header aqui.
esse outro trecho aqui corresponde a esse payload, né? Ó, certo? E esse outro trecho aqui corresponde a essa verificação de assinatura, né? Ó, certo? Então, basicamente, essa ideia. Tá. E aí, o que mais que temos aqui? Eu posso criar também esse dados token, não? Acho que aqui eu criei esse dados token JWT, esse registro, né? Ó, dados token JWT, que vai receber esse token do tipo string, né? E aí a gente pode realizar esse controle de acesso, né? Então, a gente precisa verificar se o usuário está logado nas outras páginas, né? Então, o que que a gente fez aqui? A gente pegou, a gente criou, gerou o token, né? Nessa tela de login, certo? Então, quando a gente faz o login, passa o nosso login, nossa senha de maneira correta, ele gera o token. Só que se a gente fizer um get, por exemplo, para cafés 1 aqui, ó, ele teria, se a gente não passar o token, por exemplo, vou deixar aqui no out, não. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que barrar, forbidden. Então ele só vai permitir aqui eu acessar, se eu utilizar esse JW, acho que é esse better token que eu estava utilizando, vou ter que utilizar esse token aqui, não. Então, como a gente tirou o token, acho que é esse agora. Então, a gente vai ter que utilizar esse bearer token aqui, ó. E aí a gente consegue acesso aí aos nossos dados da nossa API, tá? Então, essa é a ideia. Então, para fazer isso, a gente precisa então verificar se o usuário está logado nas outras páginas. Então, levar o token como cabeçalho, ou seja, em todas as requisições, o token deve ser enviado e validado. Caso o token seja válido, a página requisitada será exibida. Então, para eu fazer essa requisição, aqui pelo Postman, vocês viram como eu fiz? Eu enviei aqui, ó, esse token no cabeçalho, né, ó. Na verdade, tem essa authorization aqui, né, ó, e eu posso enviar através desse authorization aqui, eu coloco o token que eu estou utilizando, certo? Então, eu gero o token na página de login, né, ó, com meu usuário e senha, envio, ele vai me gerar o token, pego esse token, e aí se eu for requisitar um café específico aqui, de ID específico, eu utilizo aqui authorization, eu coloco aqui meu token, não, certo? Só que para fazer isso, a gente precisa utilizar os filtros, né? O Spring ele deve chamar a classe, né, que irá verificar o token, antes de chamar qualquer método. Essa classe funciona como um filtro. Então, o Spring, a gente precisa dizer para o Spring, né, para ele utilizar esse filtro, né, antes, ele vai fazer essa verificação antes de chamar a classe controladora, vamos dizer assim, né, tá certo? Então ele vai verificar o token e aí, se o token for válido, ele vai liberar para a classe controller, certo? Então como que a gente faz isso, né? A gente pode utilizar aqui, criar uma classe chamada security filter. Então essa classe é um component, não? Então ela não é um serviço, ela não é, as outras anotações que a gente utilizou, né? Ela não é um controller, ela não é um REST controller, ela não é um serviço. E aí a gente utilizou aqui, ó, esse security filter. É um filtro de segurança, né? Então a gente precisa utilizar esse filtro de segurança para checar o token antes de qualquer outra coisa. Então ele checa o token, checou, beleza, ele vai conseguir acessar a API, né? Ó. E aí eu posso estender essa classe once per request filter. Então, uma vez que foi feita a requisição, ele faz o filtro, né? Basicamente essa ideia. E aí a gente tem que implementar esse método do filter internal, que vai receber aqui a requisição, a resposta e esse filter chain aqui, não. E aí qual é a lógica que a gente pode montar? A gente pode utilizar esse recuperar
criar um método chamado recuperar token, que ele foi definido aqui embaixo, não, ele vai receber a request, não. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o cabeçalho get header aqui, ó, authorization, certo? Então ele vai pegar esse token e se esse token for diferente de nulo, ele vai fazer o quê? Ele vai retornar basicamente esse token, mas ele vai substituir esse barrier que vem junto com o token, tá? Caso contrário, ele retorna nulo. Então essa é a ideia. Então ele vai fazer o quê? Então ele precisa, nesse filtro, ele precisa verificar se o token está vindo no cabeçalho. Então ele faz essa verificação através desse método, né, o recuperar token, certo? Que pega ali esse cabeçalho e verifica se ele está nulo. Se ele está nulo, ele mostra a mensagem, né, que ó, token inválido, certo? E aí eu faço essa verificação aqui também, ó, dentro dentro do filter interno aqui, ó, que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aqui, ó, conteúdo, né, do token, né, ó, e ele vai procurar esse usuário find by login, não, ele vai procurar esse usuário, não, esse subject, que foi o que a gente viu lá naquela tela do JSON Web Token, não, essa parte aqui, ó, subject, não, que na verdade é o meu usuário, não. Então ele vai verificar aqui esse usuário, se ele existe, então, e aí ele vai fazer aqui o quê? Ele vai passar esse usuário para esse username e password authentication. Ele vai dizer para o Spring que esse usuário está autenticado. Ou seja, o usuário dele é válido, né? E aí ele vai permitir que o usuário acesse a página. Basicamente essa ideia. E aqui esse filter chain do filter é como se ele falasse assim, olha, beleza, continue aí o filtro foi ok, continue aí o fluxo, né? A cadeia de filtros, né? Os próximos requisições e resposta aí do filtro, né? Então é como se falar, continua. Então essa é a ideia, tá? De uma maneira geral. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Então, quando eu faço esse login aqui, ó, eu posso utilizar sei lá, dar um print na tela, né? Ok, filtro. E aí ele vai fazer o quê, ó? Ele vai mostrar, quando eu faço aqui o send, né, através do postman, ele mostra aqui esse ok filtro, não? E aí eu posso utilizar esse filter chain do filter para ele continuar o fluxo, né? Que foi o que eu tinha comentado aí com vocês, não? Certo, aí eu vou copiar esse token, não? Vou jogar aqui e vou tentar fazer a autenticação, né? Que é o que está sendo feito ali. Bom, aí no Security Filter Chain, na verdade é no Security Filter, não. Foi o que a gente fez a lógica aqui, não. Se o token for diferente de nulo, aí ele vai permitir que o usuário realize a autenticação. Certo? Então ele recupera o token. Se o token não for nulo, ele vai retornar essa autorização aí, né? Para quem chamou esse cara aqui, que vai ser atribuído para esse token JWT, né? E aí ele monta a lógica para permitir recuperar, né, esse usuário e autenticar. Beleza? Que é o que eu estou mostrando nesse slide aqui, está na semana 12 lá do projeto, né? Tem um trecho que ele faz a validação do token, que eu já mostrei. E aí, por último, tem o código Security Configuration para autenticar o usuário, né? Então, esse Security Configuration, ele vai autenticar o usuário. Então, o que ele faz? Quando chegar uma requisição para a página de login, ele vai permitir qualquer requisição realizada para a tela de login, certo? Agora, para qualquer outra página, ele vai pedir que seja autenticado. Então, basicamente, essa ideia. Quando chega aqui, ó, nesse ponto, nessa configuração aqui, ó, Security Configurations,
a gente precisa alterar esse trecho aqui, né? Ó. Então, ele vai permitir, quando chegar na tela de login, qualquer requisição, sem precisar autenticar. Nas outras telas, ele vai precisar autenticar. E aí, eu preciso dizer qual é o filtro que vem antes de todos os outros, né? Então, esse filtro de segurança aqui, né? O Security Filter vai vir antes de todos os outros. Então, ele precisa checar o login e o token, né? Para verificar se esse usuário existe, né? E aí eu utilizo esse username password authentication filter.class para isso, né? Beleza? Então, é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Coloquei no código, né? Ó. Aqui são a parte de autenticação, né? Como o Spring considera que o usuário está logado através desse... Ele pesquisa o usuário, né? O login do usuário, se ele existir, ele faz ali a autenticação, né? Continua o fluxo. E aí ele autentica o usuário através daquele filter before. Então ele precisa aplicar esse filtro de segurança antes de qualquer coisa, certo? E aí se a gente fizer então as nossas requisições aqui, ó, a gente pode colocar agora o nosso token, né? Ó, bearer token. A gente faz a nossa requisição e a gente vai conseguir acessar, né? Então se eu colocar um token válido aqui, por exemplo, ó, se eu colocar já uma letra que não é válida, ele vai dar token forbidden, né? Ó. Cafés. Então vamos tentar fazer aqui uma requisição para buscar todos os cafés. Então eu vou utilizar aqui bearer token, vou colocar aqui o token, né, que a gente estava usando, que é esse agora. Ele vai mostrar todos os cafés, tá bom? Então é isso. Então a gente fez essa parte de segurança. Dê uma olhada lá no código. Eu disponibilizei para vocês lá na semana 12 do Git. E aí a gente vai se conversando nessa parte de segurança, que ela é um pouco mais complexa, né? Envolve aí utilização aí desse JSON Web Token e de mais algumas configurações de segurança aqui. Utilização do filtro, né? Antes de realizar qualquer outra etapa, né? De permitir que os outros métodos sejam chamados, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou estender mais algumas semanas, né? O curso, mas a parte de conteúdo eu acredito que seja essa. Mas aí a gente vai se conversando, tá bom? Aí se você tiver dúvida, entre na quarta-feira. Eu vou tentar estender até o dia 31, tá bom? Beleza? Então é isso aí, gente. Valeu. Falou.